Bom dia a todos, estamos dando início a mais um UFC. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, mais um UFC no ar. Mas antes de qualquer coisa, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem pra gente dar início aqui ao UFC, por favor. UFC. Ok, som ok, imagem ok. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia. S&P, bom dia. Só agora eu consigo acessar o chat aqui. A CF, som ok, obrigado. SMP, Fuleco, Sardinha Trader, voltou, não era Sardinha Trader, né? Sardinha Trader. Qual era o nickname? Era outro. Amigos, Thiago da Actio, Thiago Atena, Nakajoy, Fabiana, Via Vareja, tá perguntando aqui, né? Tombini. Sempre foi esse, Celso. Pô, Sardinha. Qual era o outro? Tinha um nickname interessante também, eu sei que ela teve. Eu esqueci também, né? Que a gente gostava. Então sempre foi esse. Então Sardinha Trader tinha dado uma sumida aí. Charles da Upper, obrigado. Cadê o pessoal da Blue Trade aí? Cadê? Pô, Léo. Não, o pessoal sumiu, pô. Só liga só pra cá, mas some agora, né? No UFC, cadê? Web T-Rex, Marcelo E, Guto Ferrão. A Mimi tava falando que tava sem volume. Volume baixo, né? Sem som ou volume baixo. Mas o resto falou que tava ok, né? PH, Homem Cueca, Charles, Donato. Que isso, Web T-Rex, achei que você estivesse no avião que caiu. Tá louco. Que isso. Donato. Bate na madeira aí. Pô. Que isso, não fale isso não. O que a gente tá fazendo da Espanha indo pra Düsseldorf? Caraca. Eu gostaria de estar para aqueles lados, mas não no avião. Não seria uma boa ideia. Com certeza não. Ok. Hoje sim tá falando que o volume tá baixo. Produção? A gente que tá falando baixo respondeu a produção. A produção foi mal criada e respondeu que o volume está baixo. Depois a gente resolve isso. Que isso, cara. Meu Deus do céu. Rebelião da produção. O Sardinha Trader falou que ele ganhou muito dinheiro e deu uma sumida mesmo. Que beleza, hein, Sardinha? Virou Tubarão Trader. MC Tradinho. Não, lá, o Charles da Upper, segura Ibovespa aí, tá amarrado nos 54 mil. Fala do Tombini aí, Celso. Todo mundo tá falando que tava sem volume na bolsa. Ah, tá. Sem volume na bolsa. Agora sim, aqui tá tranquilo. Jesus Charles Traders aí. Jesus Charlie, né? Era isso. Acho que era isso, Sardinha Trader, tinha mudado. A Mimi tá falando que já aumentou lá. Chega de bom dia, vamos para o game, o Darwin falou. Tô louco. Tá certo, vamos lá. Vamos lá, senhores. Começar aqui, mandar um salve aí para Blue Trade. Vagnão, querido Vagnão aí, hoje ligou para falar de BMF. Beleza, Vagnão. Tinha até perguntado de BVMF também. Notícias do dia aí mais relevantes, obviamente, né? S&P, que a gente falou na semana passada, reiterando que a gente não acreditava em Brasil perdendo investment grade. Talvez a surpresa, ou o que o mercado esperava era mais o rating da Fitch e da Moody's, né? Que eles estão... o Brasil tem 2 graus acima do grau de investimento, então era isso que o pessoal esperava, um possível downgrade, mas no S&P, enfim, todo mundo achava difícil, então por isso que não fez tanto barulho no mercado, né? Mas muita gente, vai cair, o que vai acontecer? Até acha que o mercado esperava, algumas pessoas esperavam que viesse, a gente não estava esperando que viesse um rebaixamento, ainda acha aí que tem um prazo. Óbvio, sai um Levi, acho que o Brasil é rebaixado, não na hora, mas logo em seguida, né? Entendeu? Impressionante isso. E a Petrobras, né? O pessoal está perguntando aqui, o Zé está falando aqui, se fala mal da Petrobras. Estava fazendo uma conta, né, que a Petrobras, o endividamento dela é 70% em dólar. Ela tem 332 bilhões de reais em dívida total e em dólar 70%. Então, quando a gente pega
quanto é que seria isso em dólar? No, né, o valor do final do terceiro trimestre, balanço não auditado, daria 100 milhões de dólares. Então essa dívida subiu de 270, chegou a ser 250 bilhões de reais, para agora mais de 300 de reais, porque o dólar ela reajustou, então não tem hedge para moeda. A gente pode ver aí uma empresa, como destacou a S&P. O S&P falou que poderia rebaixar a companhia se ela tivesse uma dívida líquida sobre EBITDA entre 5 a 5 vezes e meia. A gente pode ver o final do quarto trimestre, o primeiro trimestre desse ano, nesse patamar. Então podem rebaixar. Por isso que é pressa em vender ativos. E o outlook é negativo, negativo, né? Essa foi eles não rebaixaram a companhia, mas eles revisaram a perspectiva. O que acontece com a perspectiva? Quando você está estável, normalmente não muda. Você não rebaixa no meio do caminho. Quando você põe em perspectiva negativa, é que ele indica o seguinte: qualquer notícia que sair, eu posso rebaixar a qualquer momento. Então, fiquem de olho. Você abre caminho, né, para um rebaixamento. Aí o ativo poderia cair. Vai ter reunião do CA nessa semana, da Petro. Conselho de Administração. Para falar do quinta-feira, do rombo, balanço, o que vai ser registrado. Vamos ver, né? O pessoal falando aí em 6 bi. Não, ela não tem hedge para dívida. Não tem hedge, Darwin. Por isso é o problema. E aí pode perder o grande investimento. Por isso que está tendo essa corrida na venda de ativos, né? Eles estão correndo para vender os ativos mais rapidamente, reduzindo o capex para queimar menos caixa. E correndo para divulgar o balanço. Mas você não vende 40 bilhões de reais em ativos, no melhor cenário deles, de um dia para a noite. A empresa precisa de 60 bilhões de reais. Se ela consegue, óbvio que aí a dívida líquida sobre EBITDA, porque dívida líquida nada mais é do que a dívida total menos o caixa, disponibilidade, ela melhora a situação dela. Ajuda, mas não resolve. Por isso que a gente continua falando sobre emissão de ações, mas só com balanço, tudo isso. Né? Rolar dívida, acho até que consegue, mas a gente segue fora, não recomendando exposição a ativo. Né? Mas tem uma melhora, o gringo entra comprando, isso vai acontecer, mercado segue volátil, mas bolsa segue negociando aí com um prêmio, né, de múltiplo, né, da média histórica. Né? O Oda perguntou aqui para falar de Vale. Beleza, Vale. Bom, a gente tem falando, acho que pouco mudou a nossa cabeça nos últimos dias, últimas semanas. Vale é um case que, falando de curto prazo, a gente não vê nenhuma perspectiva e nenhum trigger muito claro para o nível o patamar da cotação do papel subir de forma consistente para um patamar mais alto. Muito pelo contrário, né? A gente tem toda essa questão de preço de minério, estava caindo muito forte, hoje deu uma aliviada, mas nos últimos dias caindo muito forte. A gente está vendo desaceleração forte da China, hoje teve PMI da China, enfim, mostrando mais aceleração. Tudo bem que o pessoal, mercado financeiro, sempre quando vê um dado ruim de China, eles esperam estímulo e dão alguma puxada em ativo de risco, mas acho que estrutural para Vale no curto prazo está bem difícil. Então, de novo, na parte da receita, pressão por conta de preço de minério. Por outro lado, ela tem um investimento muito forte, então vai pressionar bastante o caixa. Então, de novo, curto prazo bem difícil, a gente não recomenda exposição a Vale. Agora, falar de longo prazo aí é outra história. Depois, 2015 e 2016 é o período de investimento mais forte da Vale. A partir dali, ela vai ter um capex muito menor, ela vai ter muito mais eficiência em custo. Teoricamente, até lá, com esses níveis de preço de minério, muitas mineradoras de alto custo vão fechar as portas. Acho que vai demorar um pouco, mas ao longo do tempo isso tende a acontecer. E aí um equilíbrio melhor na questão de oferta e demanda pode fazer o ciclo de commodity ali voltar, não nos patamares anteriores de $100, mas um patamar um pouco mais razoável. Então, nesse momento, a Vale com certeza vai estar bem posicionada, vai ser uma forte geradora de caixa, até mais do que foi no passado. Mas isso a gente está falando, tem um longo caminho aí, principalmente passar por esse obstáculo que vai ser 2015 e até um pouco de 2016. Então, de novo, para curto prazo fica difícil. Agora, se o investidor de fato tiver um horizonte bem longo, a gente gosta da empresa, tá? Beleza. Só falando do Tombini, a gente, resumindo, o que o Tombini falou é que deve continuar no swap, principalmente
para auxiliar aí as companhias exportadoras. Ele falou que do setor não financeiro o volume é muito grande, então o swap deve continuar. Não é isso que vai segurar, né? Eles foram bem claros. O swap é para dar liquidez aqui, essa ração que eles chamam de 100 milhões de reais por dia. É para manter a liquidez no mercado de dólar no país, mas não para segurar o câmbio. O câmbio voltou aí muito, né? Foi mundial isso. Você teve uma melhora na Europa de indicadores, né? Saiu hoje a parte de PMI da zona do euro, eles mostrando um crescimento acima do esperado, principalmente na Alemanha. Aí o euro acabou apresentando uma melhora. Resolução da Grécia, resolve ou não? Angela Merkel ontem se encontrando com o primeiro-ministro, que eu não sei falar o nome dele, Tsitsipas, né? Não sei como é que é o nome. E parece que lá está resolvendo. E nos Estados Unidos hoje o dado, principalmente o índice de Richmond, que é de atividade, esperava-se mais de 2, veio menos 8. Então, mostrando assim dados piores nos Estados Unidos, nesse sentido o dólar ficando um pouquinho mais fraco. Tá? A Fabiana pediu para falar de VEVAR, Via Varejo 11. A gente não gosta do setor, né, de algumas varejistas, nesse caso Via Varejo. Por que Via Varejo não? A empresa ela é voltada para a parte de eletrônicos, eletrodomésticos, é uma varejista, né, de eletrônicos e eletrodomésticos, como é o caso da Magazine Luiza também. O que está acontecendo? Num cenário desse, os produtos delas se tornam mais caros, né, porque você tem muitos produtos importados, equipamentos, né, televisão, geladeira, muita coisa que é feita lá fora. Mesmo assim, o que é feito aqui dentro, linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, é feito aqui? É feito aqui. O problema é que eles utilizam chapa de aço para fazer geladeira e fogão. Boa parte da geladeira e fogão nada mais é do que um caixote de aço. Aço vem subindo por conta do preço em dólar. Demanda vem caindo. Retiraram o IPI, né, o desconto de IPI desses produtos. Né, o governo, inclusive, falou do Minha Casa Melhor, do programa que tinha muita fraude. Retirou. Falou, não vou dar mais dinheiro para isso. A Dilma mesmo falou. Então, quer dizer, o cenário é totalmente desafiador e para Via Varejo é a mesma coisa do que é para a Magazine Luiza. Ninguém vai comprar geladeira, fogão nesse cenário só se precisar, porque a situação está bastante complicada. E se eles quiserem ganhar market share ou crescer, eles vão ter que engolir, reduzir margem e engolir a retirada a volta do IPI e do COFINS. Tá? O Homem Cueca perguntou se a gente acha que essa baixa do dólar não foi coisa de chapa branca. Não, caiu no mundo como um todo, não foi chapa branca não. Não acredito, pelo menos. O SMP perguntou se a gente parece que o balanço da Porto Belo, que faz pisos, né, cerâmicas, principalmente no sul do país, foi bom. Pelo menos o mercado gostou. O papel sobe 10% hoje. Vocês fazem algum acompanhamento? Não. É uma empresa redondinha. Eu só acho que esse cenário mais desafiador, ninguém vai ficar trocando piso de casa, né? Louças, azulejos. É o caso da Duratex também. É um ativo bom, o Duratex barato? É. O problema é que a gente não vê trigger, né, para o papel andar. O LT-Rex, ele questionou aqui da Petrobras também que, mas Celso, os valores que voltarão para a empresa por conta da corrupção? Não conta, mas são muito baixos. A multa que vai ter na SEC? Já net zero. Já. Pô, um cara, tudo bem, lá o Barusco, né, parece o Jack Nicholson, falou que são 100 milhões de dólares que ele vai devolver. Pô, na SEC vai ser mais de $1 bilhão, então não sei se vão devolver $1 bilhão para a Petrobras. Não é assim, então eu acho que o net tende a ser negativo. Mas que não seja, não tem nada a ganhar, não vão devolver 10 bilhões de reais, não é isso. Né? Até porque agora, se a Petrobras ainda registrar que a fraude foi de 6 a 8 bi e não chegou a 50 bi, não vai devolver isso? Tá, e a multa na SEC são 3 bilhões de dólares, pronto, netou. Então não trabalharia com isso não. O Charles W fez uma pergunta que boa, para a gente dividir aqui. Ele até escreveu, pergunta para Ferrara Analista. Estou montando uma proteção para julho, 54 mil no Ibovespa. Está tendo liquidez para rolar. Está montado, numa julho, proteção até 54 mil pontos. Está tendo liquidez para rolar para outubro, 59 mil pontos. Muito longe ainda para termos uma ideia mais concreta, né? Mas tá vendido na call 54, será? Ele está na Fence até 54. Charles, até se for o caso, coloca aqui. Se tiver... Pelo que eu entendi, você tá vendido na call 54, é isso? Ou você já está dentro da proteção? Está na Fence até 54, só para a gente entender aqui, tá? Isso, é Fence? Agora é call. Isso, vendido, deixa eu escrever, vendido na call 54, é isso? E protegido aonde? Só para a gente entender para qual ele rolaria.
né, gente? É só pra gente explicar pra todo mundo. Ganho máximo? Tô na Fence, então. Ele tá na Fence até 54 mil pontos. Ganhou até 54. Se ele rola para outubro, 59 mil pontos. Basicamente a pergunta dele é se hoje ele tá com ganho máximo 54 mil. Se ele rolar para outubro, ele vai ficar com ganho máximo 59 mil. Isso. Aí ele quer saber se tem chance do índice chegar até 59 mil, basicamente isso. A pergunta é por que rolar agora? É porque ele tá dizendo que tá tendo liquidez. Eu não sei se eu rolaria agora. 54 mil? Para julho. 59 mil para outubro. Precisa ver as condições, porque, querendo ou não, tudo bem que outubro tá meio longe, você tem muita coisa para fazer, mas em termos de probabilidade ou assimetria de risco, a gente pelo menos está muito mais cético do que qualquer outra coisa, né? Acho que para o índice andar até lá, precisa as medidas fiscais saírem, Congresso, todo mundo alinhado ali, e enfim, assim, pelo menos a gente não tem informação que esteja, ou informação mais concreta que esteja caminhando para isso. A gente vai ter no meio do caminho manifestação ainda, toda essa questão da popularidade. Agora, hoje está perto dos 52, 54 para julho, talvez faça sentido segurar um pouco ou até rolagem a custo zero, talvez. Acho que faz sentido. 59, acho que faz sentido. O que pode, isso que você falou, só se o mercado melhorar muito, mas aí você está falando de 60 mil pontos. Mas precisa entender se vai conseguir puxar a proteção mais para cima também, será? Ele puxa para cima. 54 47, era. Vou deixar ele andar. Eu acho que para manter proteção, acho que tentaria pegar uma mais fora, até acima talvez, né? Acho que se a rolagem for feita a custo zero, trazendo a proteção para cima e jogando a call para os 59 mil, eu acho que faz sentido, sim. Apesar de... porque o único problema é que quanto mais tempo você deixa a proteção, você tem mais tempo para alguma coisa acontecer e fazer de fato o índice esticar, mas exato, porque não, o Thiago fala, por que não rolar para agosto? É uma boa, você em vez de travar... Menos, né? Talvez não seja... em vez de você jogar a call no 59, jogar a call para, sei lá, 57, 56, 57, acho que funcionaria para agosto, acho que faz mais sentido, sim. Sim, é mais curta, acho melhor. Porque se as coisas andarem, caminharem, acho que pode... e aí com as informações novas, obviamente, ir ajustando a proteção, né? Sim. O Chime está perguntando aqui que eu sempre falo que da resiliência da droga raia pela prioridade dos clientes em comprar remédios. Entretanto, boa parte do foco das drogarias grandes agora é em perfumaria. Isso não faz elas tomarem o impacto do varejo em geral? Não vejo essa parte como perfumaria, não. A Raia Drogasil, se você entrar nas duas, principalmente Drogasil, né? É mega focado em remédio. Elas têm uma perfumaria. Como foi permitido também a venda de barrinha de cereal e chocolate, que não era. Então, eu às vezes estou lá no remédio para as crianças, a galera pega um chocolate, pega uma barrinha, creme de barbear. Hoje é tentar vender tudo. E isso foi uma diversificação, mas eles não estão focados em perfumaria. A Raia é um pouco mais do que a Drogasil, mas eles ainda são resilientes, eu não vejo isso não. Eu tive com o pessoal até da Nivea, isso é interessante. Eles falaram que as vendas de desodorantes e cremes estão subindo. Aí eu falei, por quê? Crise hídrica. Eu falei, peraí, o pessoal tá tomando menos banho, mas tá passando mais desodorante e creme. E eles falaram que eles acham que é por conta disso. Sabonete está diminuindo o consumo, porque as pessoas estão tomando menos banho pela crise hídrica, mas está aumentando o desodorante. O cara fala, não vou tomar banho, passo desodorante. Usa um creme, a mulher. Então, eu ainda vejo como bem resiliente, sim. Vamos falar de Itaúsa, não sei se a pergunta é sobre fundamentos ou técnico, mas para o fundamento a gente gosta de Itaú. E Itaúsa é uma empresa descontada também em relação a Itaú. Tem 96% do valor de mercado dela é Itaú, é uma hold, controla Itaú. 3,5% é de Duratex e os outros a diferença, 0,5%, em torno de 0,5% é L Queiroz e Itaú Tech a gente teria. Olhar o Tech, se vale a pena comprar, aí é outra análise, mas a gente compraria e carregaria. O André está perguntando que
as elétricas sobem, mas sem racionamento não é ainda pior para elas, principalmente as geradoras com perdas de receitas, ainda mais crítico. O que aconteceu com as elétricas, até respondendo outras perguntas aqui de Elet Meia também, que o Vete perguntou, né, que ele falou assim, apesar dos fundamentos, é que você atribui essa subida consistente de Elet Meia nos últimos 10 pregões, pelo menos, a um novo cenário? Já tem muita gente acreditando que a probabilidade de racionamento é menor. O que a gente já vem falando, até a gente atualizou isso hoje, é que o governo está tentando evitar ao máximo o racionamento. A gente acha que se ele fosse racional, até falando a palavra racionamento, ele deveria decretar. Por quê? Joga logo o que é de notícia ruim logo no mercado. Joga logo isso, porque já jogou tudo que é notícia ruim. Então joga mais uma. Porque aí eles têm, né, o governo atual teria mais aí 3 anos para poder melhorar a economia e tentar que o PT continue no governo. Se ele protelar o racionamento, ficar dependendo de chuva e térmica, dar um problema no que vem, na hora que você vai melhorar a economia, racionamento de energia. Então, assim, as chuvas ajudaram? Ajudam, mas não resolve o problema. Eles acreditam que com a elevação das tarifas, da bandeira tarifária e a elevação da tarifa que teve, impactou IPCA 15, por isso que Curitiba foi o maior IPCA 15 das grandes capitais, de todas as capitais do Brasil, porque a energia na Copel subiu 36,7% dia 2 de março. Então, esse mês o IPCA deve atingir 1,40 e 41. Então, assim, eles acreditam que com a alta da energia, as pessoas consumam menos, porque está doendo no bolso, sobra menos renda disponível. Inflação também corroendo a renda. E aí, o pessoal acabou comprando o setor elétrico, falando, olha, o risco de racionamento está menor, o governo não vai decretar. Eu concordo com você quando você fala aqui. Não tendo racionamento também é ruim para elas. Você tem um teto no mercado spot de preço. Eu ainda não olharia para comprar a Elet Meia, dentre outros. Você tem outros setores que são mais previsíveis. Nesse tem a canetada do governo, ficaria fora. O Fica perguntando, poderia falar de MRV? MRV, a gente não gosta do setor de real estate. O setor de real estate, como a gente falou, Selic 14, inflação a 8, vendas de imóveis está aumentando o número de distratos, né? Cenário muito complicado aí, a gente está vendo isso, as empresas estão vendendo menos, lançando menos, mas o número de distrato está aumentando em relação aos estoques. Mas a MRV, assim, está bem posicionada, é uma empresa muito bem gerida, mas também depende do Minha Casa Minha Vida. Se o Minha Casa Minha Vida tiver um índice elevado de inadimplência, o governo quiser reduzir volume para isso. Acho que pode acontecer. E aí Direcional e MRV são as mais prejudicadas por conta disso. Direcional na fase 1 até 1.600 de renda familiar e MRV naquela faixa acima de 1.600 até 3.200 de renda familiar. Não teria o ativo, tá? Se tivesse que ter, eu preferia uma IVE, uma Exetec, até uma Elbo para ter, mas a gente não recomenda exposição. O SMP perguntou se o dado da inflação dos Estados Unidos veio acima do esperado. O núcleo do CPI foi 0,2 e o mercado esperava 0,1. Isso para ajudar a puxar o dólar para cima. Eles querem inflação, mas o índice de atividade, Richmond, veio pior. Então, os dados, um dado puxa e o outro não ajuda em relação ao dólar. Tem uma pergunta da Clabin aqui, o Anselmo G. Clabin divulgou no site a instalação de uma fábrica em Ortigueira no primeiro semestre de 2016. Vocês acham que isso já está no preço ou no futuro ainda incrementa? A gente acha que está no preço. A Clabin já vem falando isso há algum tempo já. Querendo ou não, deu uma bela esticada em termos de múltiplo. Em termos de múltiplo, aí está negociando acima de... Tudo bem que o business é um pouco diferente, a linha de produto, mas negocia acima de uma Suzano, por exemplo. A gente gosta, assim, o problema é que ela está um pouco mais exposta a consumo via papel ondulado, papel cartão e craftliner, mas então com isso a gente já viu, até a própria Suzano já comentou que a parte de papel cartão, quer dizer, a parte ligada a consumo doméstico, já arrefeceu bastante nesse começo de ano. Eu acho que isso aí deve pegar um pouquinho mais a Clabin, por mais que a Clabin também esteja exposta a dólar, exportação, essa questão, essa correlação com o desempenho doméstico ainda está um pouquinho maior. Então, por isso, olhando o múltiplo um pouco mais alto e essa maior exposição, a gente ainda prefere SUSB, mesmo com essas questões de fábrica e questões micro. A gente ainda acha que o macro, e você juntando isso com o múltiplo, ainda se torna um pouco mais atrativa a exposição a Suzano. Boa. Ó, a gente vai proibir postagem de comida aqui no chat.
O Oda aqui falando que Celso vem pra cá comer aqui costela com aipim. Isso é covardia. Ô, louco. O Danilo falou Esse horário é sacanagem. É sacanagem. O Danilo falou hoje de venda de bife. Isso não se vende nunca, bife, né? Pô, fala Minerva, que a gente lembra de detergente. Bife a gente lembra de carne, pô. Isso é complicado. Que isso, Vagnão apareceu. Salve, Celso. Falei, salve, Vagnão. Acredito que o dólar próximo desses níveis pode ser interessante fazer uma posição em fundos cambiais para os clientes e segurar a longo prazo. Concorda? A tendência a longo prazo é altista. Concordo, Vagnão. Vou discordar do Vagnão? Concordo, Vagnão. Concordo. Uma parte a gente sempre fala isso, uma parte da alocação, acho que vale a pena ir para fundo cambial. Sim. O Jesse aqui perguntando, Porto Seguro seria uma boa empresa para fazer buy and hold? Mesmo com o mercado ruim, a empresa está rompendo o topo histórico. Não é análise técnica, olhando o fundamento, o setor de seguros, né, ele é resiliente em termos, tá? Mas ninguém vai deixar de fazer seguro de automóveis, porque você vai perder o seu bem, né? Aquilo que a gente brinca. As pessoas fazem seguro de casa, vida, automóveis, mas não faz fence nas carteiras. E a zero, custo zero. Mas só que Porto Seguro está num nível bem elevado de valuation. A gente até prefere BB Seguridade. O que aconteceu com esse setor? A gente já falou sobre isso aqui. Pô, BB Seguridade não para de cair, lembra disso? BB Seguridade não para de cair. O que acontece? A marcação a mercado da taxa de juros. A curva de juros esperava uma projeção da próxima Selic 0,75. Agora já arrefeceu. Perto do meio. Meio que unanimidade ali. Então o que acontece? Quando a curva de juros empina muito rápido, a maioria, quando você paga um prêmio, quando você paga o seu seguro, é um prêmio. Ele tem que investir esse dinheiro para poder, se tiver um sinistro, ele poder remunerar isso. Quando a maioria das taxas são pós-fixadas, né? Não, desculpa, são pré-fixadas. E quando a curva sobe muito, a marcação a mercado dele é pior. E aí as seguradoras sofreram. A gente falou, cara, a BB Seguridade tá dando sopa, a BB Seguridade continua piorando, subiu 10% na semana. Né? Acho que foi o ativo que mais subiu aí na nossa carteira até top peak. Fechamento 10%, de ontem, 10%. Então, assim, acho que está no patamar, entre Porto Seguro eu prefiro BB Seguridade. Porque tem um incentivo, tem uma capilaridade maior de venda, tem aqueles produtos que o BB Seguridade vende de capitalização, de, você paga 1.000, recebe de volta 600 para ser sorteado, mas a população acaba comprando. Mas eu fico com um pouco de receio com esse cenário pior, tá? De pique, essas coisas serem vendidas, tá? Eu fico mais preocupado. Kim Celson, JBS agora é uma boa? Não. A gente acha que não, assim, o mercado para ela, olhando até a Brasil Foods, Minerva e a própria Marfrig, ela está melhor posicionada. Ela está melhor posicionada porque tem planta nos Estados Unidos, tem a parte de exportação dela, dólar beneficia ela nesse sentido. A Brasil Foods ela tem uma exposição muito grande ao mercado doméstico ainda e as pessoas estão trocando prato pronto por prato, né, sem estar preparado, produtos in natura. Mas eu não gosto da empresa em si, eu não gosto do setor. Mas dá para ter, assim, dá para ter JBS, mas mais no day trade que qualquer outra coisa. O swing ali, a gente não gosta muito do setor nem da empresa, tá? Eu não teria, eu acho que tem outros ativos aí com melhor risco-retorno. Copasa, o Mala tá perguntando. Kika Celso, comente Copasa. Copasa entra na parte de Sabesp, é a mesma coisa. Não tendo esses anúncios de não ter crise hídrica melhor, acabam andando os ativos, mas o secretário aqui de São Paulo falou ontem que não vai ter, não deve ter racionamento. Melhorou rodízio, já, tudo já. Acabou a crise. Tá 16% o Cantareira, isso contando o volume morto. Então, assim, não pode falar isso. Tá, é muito político. A gente prefere não ter exposição à ação que tem ingerência política, gente. Isso que a gente fala. Que o governo seja controlador, que quando vem surpresa é sempre negativa. Bancos em queda, alguma notícia, a gente não viu nada, né? Deixa eu até entrar aqui, mas eu não vi nada, não. Sobre bancos agora, tá? Eu não vi. Enquanto isso, teve uma pergunta aqui de Usin 5, JM. Ele está vendido em Usin 5, ele está comprado em Usin 5 a 5,10 e ele está perguntando se ele deve sair logo da operação ou tem chance de recuperar. JM, a gente aqui, acho que a nossa visão é bem clara, a saída que faz mais sentido para a gente é zerar a posição, porque de novo, em Uzi Minas, falando primeiro do setor, o setor a gente não tem muita perspectiva boa para esse ano, muito pelo contrário. A gente sabe de tudo que tem acontecido aí na questão tanto de atividade industrial,
como na parte, as montadoras já reportando um resultado muito ruim, são clientes importantes para siderúrgicas. A gente tem a questão de minério de ferro com preço para baixo, a gente sabe que eles também têm um braço de mineração. E falando mais especificamente de Usiminas, eles têm todo esse imbróglio societário aí. Como se não bastasse o cenário difícil, esse imbróglio societário ele dificulta muito na condução estratégica da empresa, que vai se tornar bem relevante agora nesse momento e nesse ano. Então, de novo, das siderúrgicas, a que a gente menos gosta é a Usiminas. Já que você está 5,10, agora está, sei lá, 4,94, acho que faz sentido zerar sim. A única coisa que poderia fazer o papel andar é porque vai ter a Assembleia Geral Extraordinária agora para eleger o Conselho de Administração, e uma mudança ali no Conselho talvez traga algum fôlego ali, mas querendo ou não, o bloco controlador, que é Nippon e Ternium, ainda estão rachados ali e vai continuar assim por um tempo. Então, pouco trigger, pouco upside aí para a empresa frente e ainda tem esse cenário muito ruim. Então, a gente aí recomenda sair da operação. Uma boa estratégia, talvez, para você, se você quiser continuar no setor de siderurgia, a gente não recomenda a exposição no setor, mas se você falar, poxa, eu quero ter uma exposição, até trocar essa posição por Gerdau, por exemplo, que fica mais exposta a dólar, tem uma diversificação melhor em termos de receita, separa um pouquinho ali e dá certa resiliência frente a esse cenário doméstico. Então, esse seria um movimento interessante se você quer ficar no setor de siderurgia. Se não, a gente só zeraria a posição e entraria em outro setor com perspectivas um pouco melhores. Tá? Perguntaram de Sul América, o mesmo cenário, Donato, de Porto Seguro, bem parecido. Perguntaram aqui, o Anderson perguntou, BVMF está sobrevalorizado. BVMF ela andou bem, né, gente? Foi uma das principais altas aí na nossa carteira de dividendos, tem BVMF. O ativo foi quase a R$12. Chegou a operar ele 9 com 11, 11,50. Eu esperaria, hoje é a maior queda aí. Eu esperaria, se fosse o caso, para entrada. O pessoal perguntando, né, a Vale teve... o CIT rebaixou, né, reduziu a projeção de minério de ferro, cortou a commodity em 28% por conta da China. E aí o minério de ferro, aí ele acham que pode cair abaixo de $50 a tonelada. Uhum. Aí não tem como, é aquilo que o Kim sempre destaca. A gente só não fala para shortear a Vale por conta do dólar. Isso aí. E elétricas andando por conta disso, né? BTG, JP Morgan e Bank of America, Merrill Lynch, o BOFA, falou que devido às chuvas aí, aumento de tarifas reduz a probabilidade de racionamento de energia. Só complementando aqui ainda os Minas, o pessoal perguntou, eu estava falando da 5, que foi a pergunta, mas o pessoal também perguntou da 3. A 3 é um caso que a gente pode falar que é totalmente diferente, porque tem pouca liquidez e dois o que está mexendo a Usim 3 é justamente todos esses fatos aí societários. Primeiro, gente especulando algum tipo de tag along na 3, depois tem aí investidores montando posição na 3 justamente para ter mais poder de voto nessa assembleia. Então, a Usim 3 ela é totalmente questão de movimento de fluxo ali das partes interessadas ali, principalmente na AGE, e também alguns investidores que querem ficar em Usiminas se sentem um pouco mais confortáveis aí na 3 por conta de um possível tag along. Então é por isso, se tiver, assim, eu não ficaria na 3, se o cliente ele quer ficar em Usiminas, quero de qualquer jeito, eu não ficaria na 3 porque tem todo, como a gente viu agora tá naqueles níveis, subiu, sei lá, 40%, mas tinha caído 30%, enfim. Então é difícil ficar na 3, eu ficaria longe da 3 e na verdade ficaria longe de Usiminas, mas se quer ficar em Usiminas de qualquer jeito, ficaria na Usim 5 agora, porque a 3 a volatilidade está imensa. Isso aí. O Peterson da IB aqui perguntando qual a visão de vocês para a Ambev. A gente gosta do ativo, um ativo caro, mas é bom. Então não tem por que sofrer. Mas vocês viram isso, se tiver uma alta do Ibovespa também ele não anda. Mas quem tem, pode manter, monta uma fence, uma proteção, rola, né? Custo zero, aí tentar pegar um custo zero. Mas dá para carregar. Quem tem, continua com o ativo, quem não tem, espere, seria melhor. O Boca perguntou, e o ouro vale a pena? É um outro ativo também, dá para diversificar. A gente teve um capital protegido, foi em janeiro, né? E o ouro, comprado em ouro,
em ativos de crise, ouro acaba performando bem. O SMP falou, né, que o Ministério ali da parte de carnes, de exportação, tudo isso, o MDIC, mostrou que as exportações de carne caíram relativamente bem nesse ano em relação ao ano passado, em valores dolarizados. Isso pode se refletir nas ações da JBS. Sim, o problema foi a Rússia. A Rússia diminuiu o volume importado em 30%. Isso é um ponto que pode, mas ela também está exposta nos Estados Unidos, né, com as plantas lá. A gente prefere ficar de fora do setor. É isso que eu falo, eu não gosto de setor, ainda mais setor totalmente de commodity, nesse caso que não tem tanto poder de barganha quanto outros setores, né? O H4NKZ, ele já tinha perguntado os em 3 e os em 5, você já falou, e também a LL3. A LL3, bom, a gente, pelo menos no curto prazo, a gente não gosta de ter uma exposição porque no curto prazo a gente não vê um balanço risco-retorno bom. Acho que vai demorar um pouco para os investidores começarem a colocar todas as sinergias da fusão com a Rumo no papel e isso refletir em preço, porque tem muita coisa ainda para acontecer, renovação de concessão, todo o plano de investimento que vai ser bem pesado nas malhas ferroviárias e também colocar na conta toda a questão de sinergia. Então, acho que isso leva um pouquinho de tempo. A gente tem, em termos de múltiplo, está negociando a um múltiplo relativamente barato. Eu acho que, assim, uma visão de mais longo prazo é um case bem interessante. Você vai ter um controlador bem definido, com maior entrada no governo, isso tende a melhorar aí as possibilidades de renovação da malha ferroviária. Eles vão trocar o transporte de açúcar por grãos, que a margem é muito maior. Então você tem diversas coisas para captar aí em ALL, mas no curto prazo, de fato, acho que vai demorar um pouco para andar, pelo menos até que os investidores se sintam mais confortáveis no case. No longo prazo, alguma exposição aí à logística via ALL faz sentido, mas não muita concentração também. A gente tem muita coisa para acontecer ainda. E o Evaldo perguntando como vem CCR. CCR, a gente não gosta do setor. O setor, em termos de fundamento, tem piorado bastante com a questão, principalmente de tráfego de pesados. A gente sabe que isso aí está totalmente atrelado à atividade industrial. A gente já viu no segundo semestre do ano passado já performando mal e primeiro semestre, primeiro tri desse ano deve continuar performando mal também. Então você tem um fundamento nada animador. Você tem uma questão das ações serem extremamente voláteis aí com relação à curva de juros futuros. Quando a curva dá uma arrefecida, o papel tende a andar, mas quando ela dá uma empinada ali, o papel sofre bastante. E nesse momento aí de toda essa questão política ali, Congresso, Planalto, mais medidas fiscais, mais Fed lá fora, assim, é muita coisa para acontecer, principalmente que vai impactar a curva de juros e vai tornar totalmente volátil. Então, por um lado, você tem fundamento não muito bom ou um fundamento não tão animador, por outro lado, volatilidade, e para juntar isso, no caso do CCR, é um múltiplo muito caro. Então, assim, a nosso ver, não faz nenhum sentido eu ter posição, a não ser que seja algum tipo de day trade via gráfico ali, porque a gente sabe que a volatilidade é alta e essas empresas de concessão, elas dão muita oportunidade para day trade. Agora, tirando isso, por fundamento, a gente não teria nenhuma exposição no setor. Vale a pena só lembrar hoje, né, bateu 22% aí, o deságio dos PTD11, né, impressionante isso aí. Tá aí uma boa opção aí para quem olha fundamento, isso. Uma boa opção de alocação. A gente vem falando bastante, né, basicamente é uma ação ali na Bovespa que está de lado, só que se você for ver com um pouco mais de atenção, é basicamente um portfólio, uma basket de ações boas pagadoras de dividendo. A gente está falando aqui de Ambev, CETIP, BVMF, BB Seguridade e Itaú. Itaú também. Então, só que o grande ponto aqui é que essa basket aqui, se você comprasse isso a mercado, você ia comprar a um valor de 100. Essa basket você comprar um valor de 80, quer dizer, 20% de deságio, 20% de desconto do que elas valem no mercado. Então, assim, faz muito sentido, principalmente no momento onde a gente tem poucos setores, né, que devem performar de forma satisfatória ali, e justamente essa ação engloba alguns deles, ou a maioria deles,
e ainda está com desconto. Então, obviamente, a gente acha ainda que a liquidez vai aumentar e com a liquidez aumentando aí, tende a fechar cada vez mais rápido esse gap. A gente não fala que vai fechar para zero num primeiro momento, mas para uns 10% na primeira pernada, acho que faz sentido. Essa questão do XP Top Dividend, XPTD11, né? XPTD11. Isso aí. E outra coisa que eu queria perguntar, também fazer uma pesquisa com vocês, de que se vocês acham interessante ter outro canal, né? 2 canais, né? Uma XPTV com 2 canais. Numa a gente continua com a parte técnica e na outra a gente entra com os programas normais, né? Que a gente vem tendo. Aí você teria a opção de assistir ou não. Então, por favor, enviem aí. O Danilo vai coletar essas informações e enviem o que vocês acham, tanto assessores quanto aqui. Também no Pregão ao Vivo. A gente está pensando pela audiência e tudo mais. A gente está pensando também novamente abrir o Pregão ao Vivo, né, para outros participantes. Só que esses outros participantes eles não poderiam expor, enviar mensagens, né? Eles só podem conversar com os mediadores, né, com profissionais da XP, para não virar um tumulto. Então, eles só poderiam falar conosco, mas eles teriam acesso. O que vocês acham sobre isso? Né? O XPTD paga dividendos, né? São as ações, e você também tem o desconto do IR nesse sentido. Tem que só checar quanto está, mas eles pagam sim dividendos. E aí ver que vocês acham interessante essa parte, ter 2 canais, né? Um que fica transmitido mais a parte técnica e outro com os programas diários, né? Então a gente acha que isso pode funcionar aí com todos os programas, tá? O Berge Dia e Celso, uma das coisas que vocês poderiam voltar ou deixar sempre logada a planilha, sim. Enviem sugestões, gente, que a gente quer melhorar sempre aqui, ó, no nosso XPTV, nosso canal de comunicação com todos vocês. E lembrando do curso aí, o Série Trader também, né? Que já tem um número bastante relevante, né? Vem subindo aí semanalmente o número de participantes. Vale checar o currículo ali. Isso, do pessoal dos participantes. O RJC Filho falou que não acha que deve ter outro canal, não. O MSK de Porto Alegre aqui já era assim antigamente, era uma zona de mas assim, bem melhor como está. Gente, se a gente abrir, né, não vai travar o sistema não vai travar o sistema não. A gente está pensando aqui num sistema interessante para vocês, um novo sistema aqui no chat. Na XPTV não tem problema nenhum essa parte de canais, mas a gente queria ver com vocês, né? Eu também acho que não deve abrir. O que a gente faz assim? Quem não é cliente, quem não tem o mínimo para estar na casa, a gente sabe que tem cliente aqui no chat que tem aplicação em renda fixa, nem opera na casa, mas essa é a regra, assim, você tem que ter a aplicação na casa para estar no chat, no Pregão ao Vivo, né? Você tem que operar, quer dizer, diversas maneiras. A gente resolveu restringir porque era uma bagunça, qualquer pessoa podia acessar, ficava atrapalhando o chat. O que a gente quer fazer agora pode abrir, vocês podem chamar seus amigos, olha, vem conhecer e tudo mais, mas ele não pode fazer pergunta. E a gente vai mudar o chat também, vai melhorar esse chat aí, da maneira de realizar perguntas, tudo isso. Então, ele só pode fazer perguntas para os mediadores, só para quem trabalha na XP, mas a gente está perguntando para vocês também uma sugestão. O Homem Cueca tá falando que quer que o Kim pinte o cabelo de loiro. Pô, não, tá bom assim. Que isso? Não sei por que teve isso. É que você falou, ó, mandem sugestão que vocês querem. Aí mandaram. Vou pintar de verde pra ficar no chroma key aqui. Ainda parece, mas era estranho. Então, assim, o XPTD, o que é o XPTD? O TM17 perguntando, vou voltar, né? É um fundo de dividendos que compra algumas ações. Então, só que ele hoje, o valor de mercado, ele te cobra uma taxa de 1,75% ao ano. Então você fala assim, poxa, tá bom, ele não tem que negociar no par. As principais ações dele são CETIP, BVMF, Ambev, Itaú e BB Seguridade. Esses ativos andaram bem. BVMF no mês explodiu, BB Seguridade explodiu. Pô, os outros também até performaram, mas ele ficou para trás, então ele tem uma distância. Se ele negociar durante 20 dias seguidos abaixo de 20%, com desconto de 20%, chama-se uma assembleia e vota se encerra o fundo. Tá, e se encerrar o fundo, o que acontece? Eles vão vender os ativos e vão te devolver o dinheiro. Então, hoje, se encerrasse o fundo e vendesse, são 100 milhões de reais, e vendesse as ações, te devolvesse esse dinheiro, você aplicou 80 mil, você recebe 100. Meu Deus do céu! Aí tem gente que brinca, que vai torcer para encerrar o fundo.
Acho que vale muito mais a pena não... Assim, esse é um ponto extremamente positivo, mas acho que vai caminhar muito mais para o outro lado, né? De valorização e fechar esse deságio, porque a gente acha que realmente esse produto aí, quando a gente olha a bolsa como um todo, assim, é difícil, você tem que, poxa, procurar bem ali uns investimentos, principalmente frente a esse cenário. E esse aí tá dando sopa ali, por mais que tenha pouca liquidez, a gente tá vendo aumentar bem. Isso. E aí o gap tende a fechar. A gente até colocaria, se a gente pudesse, enfim, em termos de liquidez ou alguma coisa nesse sentido, colocar na carteira, a gente teria uma posição pequena ali, porque, poxa, faz todo sentido. Isso. A liquidez melhorando, pode ser que entre em carteira. O MSK falando, né, que o pessoal fica azucrinando, reclama de propaganda, sim, mas eles não vão poder fazer pergunta, gente. É isso que é o ponto. Não é cliente, não pode fazer pergunta, só pra gente. 2 canais seriam ótimos, o PRFS, mas tem de funcionar bem, concordo, óbvio. O pessoal pedindo para fazer chats diferentes. A gente está pensando, a gente só queria expor para vocês também. Já tem vídeo no YouTube também, organizar os temas e tal. Então eu gostaria de fazer perguntas somente para o analista, sem que o chat veja. Isto é possível? Sim, amigo, você pode sim. Você fala em conversa privada, né? Bate-papo privado. Quanto mais tempo os calls do Danilo, melhor. Então, a gente está aqui vendo, gente. Então, mandem aqui sugestões também. E a gente vai capturar isso aqui. Óbvio, tem um maior número de sugestões. A gente coloca. Fabiana perguntou se o PTD já negocia quantos dias com deságio. Ele aumentou de uns 10 dias para cá. Ele não acompanhou a alta dessas ações. Chegou a estar 15%, então você já ganharia 5%. Ele agora está em 20%. Tá. Estou lendo aqui as perguntas para ver. O pessoal falando para desmembrar o XPTD11 em duas, né? Tipo, 2 ações. Uhum. Só pedindo Martinha de volta pro Kim pintar o cabelo de pink. Cara. Isso tá... Falei sim, respondi aqui, Kamikaze, da Mimi, pode fazer uma pergunta assim, direto. Isso. Martinha era show. Né? Tá? Mandar para qual e-mail, gente, solicitando, pode ser pro Danilo, tá? E aí sim, o pessoal tá falando também, o pessoal tá criando também até arbitragem aí entre XPTD e as ações, né? Vendendo as ações e comprando XPTD. Tá ok? Já mais do que estouramos o tempo. Hoje, o malcriado da produção já falou aqui que a gente já estourou o tempo. E ainda tá cobrando ainda. Ainda tá cobrando fez aqui a piadinha, pra gente fez corpo mole encerrar. E tá cobrando. Não cuidou do som, a gente reclama aqui, entendeu? O Darwin falou que a Martinha aparecia e ele boletava na hora. Ô, louco. Caraca aí. Com 2 canais, vocês vão analisar JSLG. Boa, Rick. Boa. Mas não dá, gente. É por conta da liquidez mesmo. Vamos deixar a planilha. Boa sugestão, gente. O Danilo vai compilar isso aí. E a gente vai compilar essas sugestões. A maioria, obviamente, a gente tenta implementar na medida do possível. Obrigado pela participação de todos. Eu retorno 2h30. Para quem não conhece, já me perguntaram aqui, a batalha do século. Eu e Fernando Góes, da Clear, falando sobre fundamentos e análise técnica. Tá ok? Um grande abraço a todos e eu estarei com vocês novamente às 2h30. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo, bom almoço e até a próxima.